Gente querida, é segunda-feira, 17 de março de 2025. Que privilégio o nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova está no ar para que a gente siga juntos, democraticamente, construindo conhecimento e cidadania, entendendo que a preço devemos conferir a determinadas situações e informações que marcam o nosso presente, sem deixar de olhar para o percurso que já fizemos até aqui e para as possíveis projeções, porque isso tudo, inclusive, pode garantir melhores performances em processos seletivos, vestibulares e concursos, que de quebra ou por extensão, é claro que com as análises singulares e intertextuais que a gente faz aqui, a gente quer alcançar, não é verdade? Então, já te convido. Se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Compartilhe para conversar com alguém a respeito dos pontos de partida levantados por aqui sobre esses temas que são metodicamente escolhidos, gente, com todo respeito, carinho e dedicação, com os entrelaçamentos mais interessantes que a gente pode fazer a respeito, viu? Então quero te convidar para a gente fazer uma reflexão hoje, mais uma vez. E esse hoje, pessoal, não fica marcado temporalmente na data desta segunda-feira, mas pode ser um hoje a qualquer momento que você acesse esse conteúdo, porque ele é atemporal, é isso mesmo. Ele pretende, pela maneira como é construído, trazer construção de conhecimento, de entendimento para você a qualquer momento que você acesse. Então vamos juntos? Olha, recortadinho para hoje aí nós temos uma série recortadinha de temas, né, que tem a ver sempre com situações que nós precisamos discutir e trazer como ponto de referência. Qualidade do ar e saúde é um dos pontos que vamos abordar. Microplásticos e resistências de bactérias a antibióticos. 15/3/1985. Quem já tinha consciência de estar no mundo naquela época, certamente se lembra do que aconteceu neste dia ou o que estava fazendo neste dia. Vamos tratar um pouco disso e desses desdobramentos a partir desta data no presente. Olha só. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, gente, são estudos novos, relativamente novos, vamos dizer assim, porque a grande reclamação dos neurocientistas é de que esses estudos recebem pouco investimento e por isso demoram mais para ficar prontos, para ser divulgados e tudo isso. Mas esses estudos, gente, mostram que a qualidade do ar ou a poluição do ar está diretamente ligada ao aumento de doenças relacionadas à demência, depressão e ansiedade. Diz assim, pois é, Cleusa, mas como é que se mede a qualidade do ar? Quem é que determina? E quais são os parâmetros? Olha só, gente, quem determina qual é o índice ou quais são os parâmetros para se garantir uma boa qualidade do ar para as pessoas é a OMS. Esses índices foram revistos em 2021. Eu estou deixando o link para você, inclusive com os nomes dos pesquisadores participantes desses estudos que revelam essas novas informações para nós, que trazidas a público há poucos dias. Dizer, quais são os próximos passos então, gente? Olha, próximos passos desses estudos têm a ver com uma especificação de quais são os compostos mais nocivos encontrados na poluição do ar, nos diferentes locais avaliados, para entender como esses compostos podem, de fato, interferir nocivamente para a piora, para o aumento do número de casos de demência, depressão e ansiedade, por exemplo, no mundo. Então, gente, esse é um ponto importante que a gente destaca, às vezes diz assim, mas tinha um tema sobre meio ambiente para discutir. Então, é um pouco para a gente complexificar a discussão e trazer também esse aporte, pensando em qualidade do ar e saúde coletiva, né? Porque não tem só a ver com dizer assim, a poluição do ar faz mal para o aparelho respiratório, né? Veja que este caso, essa descoberta desses pesquisadores
tem a ver com outras implicações muito nocivas para nós, seres humanos, a médio e longo prazo. E para ficar ainda no recorte, gente, desse processo de meio ambiente, poluição, de cada um fazer sua parte, de a gente ter que ser insistente, paciente em relação a trabalhar para melhorar mesmo, né, gente? É produzir menos lixo, é descartar menos coisas, é procurar consumir menos nesse sentido, né? É dizer assim, a gente tem que ter paciência, tem que se reeducar, tem que se ajudar a fazer isso e, de certa maneira, fazer isso com alguma celeridade, né? Para não voltar à estaca zero em relação a muitas conquistas sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo. Sempre que eu posso, faço essa referência. Mas por que quero falar disso também, pessoal? Porque outro estudo que eu estou deixando para vocês, também referido e revelado recentemente, associou a maior resistência de algumas bactérias a antibióticos à sua associação a microplásticos. Bom, gente, não é novidade para nós que acompanhamos aí um pouco das informações sobre a quantidade de microplásticos que aparecem por aí nos alimentos, na água, em uma série de outras situações do meio ambiente, que também somos nós, não é só a mata nativa, gente, tem que tomar esse cuidado, né? Quando a gente fala em meio ambiente, também está falando do ser humano. Ó, que descoberta, a gente precisa ter essa consciência, né? E olha só, não é uma eventualidade, já é uma assiduidade, gente, uma frequência da existência de microplásticos no ambiente e de microplásticos serem encontrados, por exemplo, em alimentos como frutos do mar. E também, alguns pesquisadores já fizeram mais ou menos o parâmetro, gente, de quanto de microplástico nós ingerimos por ano. Nesse caso, hoje, eu quero deixar mais uma pitadinha aí desse processo de reflexão, gente, com essa nova pesquisa. Os pesquisadores fizeram uma associação muito interessante, eles disseram, olha, os microplásticos funcionam como se fosse uma jangada para as bactérias resistentes. Sozinhas, elas não atravessam esse mar, mas associadas ao microplástico, o que elas conseguem fazer? Uma espécie de biofilme, que é como se fosse uma casa blindada. E aí elas ficam muito mais resistentes aos antibióticos de maneira geral, gente. Então vejam, nós já falamos na quantidade absurda de mortes de pessoas por ano por conta de bactérias muito resistentes a antibióticos. E podemos falar em fatores que pioram essa condição, como os microplásticos ou a possibilidade das bactérias se associarem a microplásticos no ambiente. Vejam vocês, também é uma tarefa de todos nós, né? Não apenas dos pesquisadores, não apenas do outro. É nossa, é de todos nós esse processo, esse ímpeto necessário, né, gente, para reduzir essas condições nocivas para todos, né? Eu chamei a atenção de quem estivesse, diz assim, já com consciência, né, de onde estava em 15 de março de 1985, porque é um fato histórico ligado ao Brasil, gente, são 40 anos da posse do ex-presidente José Sarney, que está com 95 anos hoje. Bem, o que nós temos aí, pessoal? São 40 anos e é importante a gente fazer mais ou menos aí uma espécie de revisitação e entender, diz na época, o que aconteceu. Foi uma primeira eleição para presidente da República depois do período ditatorial, que foi de 64 a 85. Foi uma eleição indireta ainda, porque a emenda apelidada de Diretas Já, a campanha de 83, 84, que era a emenda Dante de Oliveira, não passou, não foi aprovada na Câmara. Então o que aconteceu foi uma eleição indireta. E em 21 de abril de 1985, depois de mais de 30 dias internado, o Tancredo Neves, que era
o cabeça de chapa, vamos dizer assim, era o presidente eleito nessa eleição indireta, faleceu, né, depois desse tempo de internação, mas mesmo assim, ainda nesse período, em 15 de março, José Sarney, que era então vice-presidente, assumiu o cargo de presidente. Não foram tempos fáceis, gente. Nós temos uma série de recortes históricos que contam para nós das crises econômicas, das mudanças de moeda, de todos os processos aí que nós já caminhamos e temos tanto a caminhar no Brasil ainda. Mas sobre o processo democrático, gente, eu estou aproveitando para deixar link para você sobre esses 40 anos e também um link especial do jornal Estadão, que faz 150 anos, e traz para nós uma série de recortes sobre ideias relacionadas ao momento democrático que nós vivemos hoje. Diz assim, por que será que a política no Brasil, por exemplo, claro, estamos falando em âmbito nacional, mas poderíamos falar de outros lugares do mundo, diz por que a política se tornou um terreno tão inconciliável? Será que é porque talvez sobrem cobiça e confrontos e falte um pouco de autocontenção? Por que estou dizendo isso, gente? Porque também, sob a égide ainda do governo Sarney, foi promulgada a Constituição em 1988. E ela prevê essa regulação, vamos dizer assim, né, entre os poderes, entre o poder executivo, legislativo e judiciário. E o que a gente tem visto nos últimos anos são confrontos, quem sabe uma guerra de vaidades aí entre os poderes, e talvez isso respingue no dia a dia e na ideia de que não só os algoritmos das redes, da internet, fazem com que nós vivamos alienados do contraditório, mas também o mundo real acaba nos colocando em lados, em vieses que impedem que a gente ouça outros pontos de vista. Então, isso, obviamente, pessoal, é uma reflexão para a gente fazer, né? E é uma ideia que, diz assim, né, eu gosto de trazer quando falo disso para dizer, olha, não sou eu que estou inventando, tem muita gente discutindo isso, muita gente gabaritada, como entrevistado desta edição que eu compartilho contigo aí do Estadão a respeito disso, o Giuliano da Empoli é um cientista político franco-italiano, ele faz uma sequência de respostas muito didáticas aí, pessoal, e ele alerta uma coisa bem peculiar e necessária para o nosso tempo. Ele diz que cada país tem as suas alucinações políticas, que acabam se tornando ferramentas dos engenheiros do caos. Engenheiros do Caos é um livro, uma publicação do Giuliano da Empoli, que eu já mostrei por aqui em outra edição de conversa nossa, e também quero aproveitar para dizer, olha, ele faz essa reflexão pensando que as plataformas digitais amplificam essa ideia de teorias da conspiração ou essa ideia de alucinações políticas, como ele refere. Gente, nós temos os Engenheiros do Caos, então essa publicação do Giuliano da Empoli, e outra publicação que eu já trouxe aqui várias vezes, só para a gente não confundir, porque ambas falam em caos, né? Máquina do Caos, a Máquina do Caos do Max Fischer, que também, gente, trabalha exatamente com esses pontos de referência. É bom a gente dar, mais uma vez, um pouco de tempo de tela, de tempo de leitura, de energia para a construção desse conhecimento e dessa cidadania tão importantes nos tempos que vivemos. Um grande abraço a você, uma excelente semana. Te espero por aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!